Boa noite a todos e a todas. Antes que você que está aí me vendo se pergunte quem que é essa menina que está falando aí na página do Sintep, junto com o presidente aí, o Valdeir Pereira, presidente do Sintep Mato Grosso, que está comigo nessa live. Então, antes que você se pergunte, eu já vou me apresentar. Meu nome é Andressa, eu recentemente comecei a fazer parte da equipe de comunicação do Sintep Mato Grosso, junto ali com a Roseli, com o Jadson, sob a coordenação do Edevaldo, e estou aqui participando dessa live para elencar para vocês alguns assuntos que serão apresentados para vocês pelo presidente do Sintep Mato Grosso, Valdeir Pereira, a respeito de uma reunião que teve ontem entre os representantes do Sintep Mato Grosso e representantes do governo do estado, em especial da Secretaria de Estado de Educação, a SEDUC. E nessa reunião de ontem foram tratados diversos temas que são de extrema relevância para toda a categoria, para todos os trabalhadores e trabalhadoras da educação e ensino público de Mato Grosso. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou elencar aqui para vocês quais serão os temas dessa live de hoje, em que o presidente, o Valdeir Pereira, ele vai comentar e descrever para vocês, na verdade, qual foi o posicionamento do governo do estado a respeito dessas demandas da categoria que foram discutidas nessa reunião de ontem. Após muito tempo, na verdade, essa reunião era para ter acontecido há alguns meses, a Secretaria de Educação ela adiou essa reunião e finalmente ela aconteceu ontem. Então, os temas são os seguintes. O primeiro deles, eu acredito que vocês estão todos muito ansiosos para saber a respeito disso, que é a pauta salarial dos profissionais da educação de Mato Grosso, com relação ao reajuste do salário e também a questão do RGA, da RGA, a Lei 510. O segundo assunto em que o presidente vai também descrever para vocês qual foi o retorno do governo do estado a respeito dessa reivindicação é sobre aquele desconto previdenciário que pegou muitos aí, aliás, todos, né, e todas, aposentados e pensionistas de surpresa, que foi aquilo que nós estamos chamando de confisco, né, do salário, das aposentadorias, das pensões, aquele desconto previdenciário na remuneração desses servidores. Isso também foi colocado em pauta ontem, nessa reunião com a SEDUC, e o presidente vai detalhar para vocês o que é que o governo do estado disse a respeito disso. Um outro tema também, inclusive foi tema do Encontro Estadual de Educação, que eu pude acompanhar também, que é a questão da gestão democrática nas unidades de ensino de Mato Grosso. Também é uma pauta de todos os trabalhadores e trabalhadoras, a questão de que se respeite, né, a gestão democrática nessas unidades de ensino. E, por fim, a questão do concurso público, o último que foi realizado, a questão do chamamento desses aprovados e aprovadas desse concurso. Bom, o presidente vai falar com vocês tema a tema. Eu quero pedir para que aqueles que tenham alguma consideração para falar a respeito desses assuntos, vocês podem interagir, participar, colocando a sua consideração ou fazendo alguma pergunta, alguma colocação no vídeo, ali nos comentários no Facebook, que é onde esse vídeo está sendo transmitido ao vivo. E à medida que essas perguntas forem chegando, nós também iremos interagindo, ok? Então, eu vou começar pedindo aqui para o presidente, o Valdeir Pereira, falar qual foi o posicionamento do governo do estado, que inclusive contou com a presença ali nessa reunião do recém-empossado na Secretaria de Educação, o secretário Alan Porto. Ele estava presente nessa reunião e eu quero saber do presidente Valdeir Pereira o que é que eles disseram a respeito dessa reivindicação, né, que é a pauta salarial da categoria, Lei 510 e RGA. Boa noite, presidente. Boa noite, Andressa. Boa noite aos companheiros e companheiras que estão nos acompanhando, né, em mais uma live do Sintep Mato Grosso, na nossa página do Sintep de Luta e também no YouTube. Nesse momento, para discutir esses assuntos, os quais a Andressa já
destacou. Pegando especificamente desse ponto da pauta salarial, que é a Lei 510, que é a lei da dobra do poder de compras dos trabalhadores e das trabalhadoras e a revisão geral anual, esse foi um tema que nós discutimos e debatemos junto ao governo do estado de Mato Grosso, e o posicionamento deles é esse que nós já conhecemos, de negação de direitos. E quanto à Lei 510, o governo alegou que há uma ação direta de inconstitucionalidade sobre esse tema proposto pela Procuradoria do Estado de Mato Grosso, mas já há uma decisão sobre essa, no âmbito do TJ, que reconhece a legalidade da lei, uma ação liminar, e o governo veio dizer de que só iria cumprir, ou só vai cumprir, quando tiver a posição do Tribunal de Contas, do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. E a gente repudia veementemente essa posição do governo do Estado em negar uma lei que transcende o governo Mauro Mendes, vai até 2023, e que tem uma política de valorização dos trabalhadores e das trabalhadoras. Quanto à revisão geral anual, que é um direito e que vem do calote lá da lei, que foi aprovada ainda quando o Táxi era governador do estado de Mato Grosso, referente ao ano de 2018 e 2019, essas revisões gerais anuais, o governo tratou da seguinte forma, de que hoje, de acordo com a Lei 101, o governo do estado de Mato Grosso está dentro dos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal, que permitiria o pagamento imediato da revisão geral anual. No entanto, em 2019, o governo fez uma manobra junto com a Assembleia Legislativa, com os deputados que eram da legislatura anterior, e aprovou uma lei de responsabilidade fiscal específica do estado de Mato Grosso e criou parâmetros submarinos para que dificultasse a concessão da revisão geral anual. De maneira que dentro dessa lei aqui do estado de Mato Grosso, o governo não estaria dentro dos patamares que permitiria o pagamento. Mas eles se manifestaram dizendo que a previsão é de que no ano de 2021 eles possam estar dentro desses patamares da Lei de Responsabilidade Fiscal Estadual e, consequentemente, fazer o pagamento dos 2% do ano de 2018. Então, portanto, que há sinalizado por parte do governo, se, que são as condicionantes, é apenas 2% para os trabalhadores no ano de 2021, sem previsão de data. Se isso será no primeiro quadrimestre, no segundo, no terceiro, então, sem previsão de datas. Então, o que nós temos hoje na prática é uma política de direito dos trabalhadores e das trabalhadoras com essa negação de um direito líquido e certo, que é a revisão geral anual. Presidente, eu quero fazer uma pontuação aqui e questionar o senhor também, para que possa detalhar mais ainda essa fala ali dos representantes do governo do estado durante essa reunião ontem, falando do reajuste salarial. O governo ele não gosta, óbvio, que a gente trate o assunto falando de calote, né? Eles não gostam. Mas, toda vez em que a categoria cobra esse direito, que é líquido e certo, de receber o reajuste, existe sempre um discurso de acusar, muitas vezes, gestões passadas, porque existe um remanescente a ser pago, né, de anos anteriores. No entanto, em contrapartida, existe também a questão de empurrar para frente, né, para anos futuros, o pagamento, de modo que a dívida vai só aumentando e não é paga, né? Não é pago o que é devido, né, de anos anteriores, se empurra para frente, porém não se dá uma data exata para quando esse pagamento vai ser feito. E às vezes, quando a data ela é estabelecida, também não é cumprida.
Então, só para a gente finalizar essa questão da pauta salarial, foi frustrante essa reunião de ontem, porque não teve uma resposta objetiva por parte do Executivo. Exatamente isso, Andressa. O governo deixou de apresentar quando que ele cumpriria com essas duas pautas, que é a Lei 510, que é a lei da dobra do poder de compras, e a revisão geral anual. E apontar para os trabalhadores que já estão no terceiro ano de congelamento salarial de que o pagamento será apenas de 2%, remonta a uma prática que aconteceu há muitos anos aqui no estado de Mato Grosso, quando os campos ainda estavam à frente do governo, houve até uma greve cobrando a reposição, e depois de um período houve um incremento de apenas 2%, né, desse período. Então, assim, é uma questão muito frustrante. O governo do estado de Mato Grosso arrecadando milhões, com uma política de isenção fiscal, que é o dobro do orçamento da Secretaria de Estado de Educação, e não apresenta uma política de valorização dos trabalhadores e das trabalhadoras. E isso não inclui só da educação, inclui todo o funcionalismo público do estado de Mato Grosso. Então, é frustrante a posição do governo do estado de Mato Grosso, e a gente tem uma clareza muito grande aqui para a categoria que o governo Mauro Mendes é um governo mal intencionado. É um governo que, desde o primeiro dia em que foi declarado enquanto governador eleito do estado de Mato Grosso, bateu as portas do Tribunal de Contas do estado de Mato Grosso para que ele pudesse dar o calote na política de revisão geral anual que já estava prevista em lei por parte do governador Tax, que foi fruto de uma negociação com o Fórum Sindical, e agora, durante o período em que a responsabilidade já seria dele em cumprir com isso, ele não vem cumprindo, e no ano de 2021 já vence a terceira parcela da lei da dobra do poder de compras e é o calote dado nos servidores públicos. Então, dando prosseguimento então, ao que foi falado, né, discutido entre o Sintep e outros representantes dos trabalhadores da educação, com a SEDUC, representantes do governo do estado, também foi debatida a questão daquele desconto previdenciário que começou a ser aplicado recentemente, né, há algum tempinho, e que pegou muita gente de surpresa, prejudicou demais, né, ali os ganhos, a remuneração, principalmente de aposentados e pensionistas. Essa é uma pauta que o Sintep ali cobrou uma posição do governo do estado para que voltasse atrás nessa questão de aplicar esse percentual sobre a remuneração desses servidores aposentados e pensionistas. Qual foi o posicionamento da SEDUC, do governo do estado, a respeito desse pedido, dessa reivindicação, na verdade, dos trabalhadores da educação com relação a esse desconto previdenciário? Nós fizemos a cobrança para que o governo encaminhasse para a Assembleia Legislativa um projeto de lei para voltar especificamente a questão dos aposentados e pensionistas para aquilo que já é a legislação, que no caso a contribuição previdenciária, aquele recurso que excede ao valor do INSS, que hoje é 6.101, e o governo não aplicasse o que ele vem fazendo hoje, que é esse confisco de aposentadorias e pensões dos trabalhadores que já contribuíram pelo período que deveria, já cumpriu tudo aquilo que determina a legislação, mas o governo criou essa manobra para confiscar os recursos. O governo foi até maldoso ao tratar desse tema, dizendo que há uma discussão na Assembleia Legislativa, que é o PLC 36, que esperamos que, ao término do período eleitoral, tramite naquela casa, e que já houve uma manobra por parte das lideranças e do líder do governo, que é o presidente da CCJ, que apresentou um projeto de lei substitutivo, mantendo tudo como está hoje, né? Alterando apenas o valor da isenção, que hoje é R$
999 para 3 mil, alterando em R$1 e mantendo o confisco das aposentadorias. De maneira que, ao ser questionado sobre a posição do governo e a predisposição para alterar esse item para os aposentados e pensionistas, o chefe da Casa Civil foi taxativo em dizer que, por parte do governo, não há nenhum interesse de alterar o que está colocado hoje. De maneira que companheiros aposentados e aposentadas e os nossos pensionistas, se depender do governo Mauro Mendes, vai amargar por muitos anos esse confisco enquanto o governo estiver à frente do estado de Mato Grosso. E é lamentável, porque trata-se de uma questão humanitária, há muitos aposentados passando por diversas dificuldades, e o governo, ao manter essa política equivocada, é muito ruim, porque coloca as condições de sobrevivência das famílias numa condição deplorável. E por isso, essa cobrança, continuamos e continuaremos nessa luta, agora cobrando também a posição da Assembleia Legislativa quanto ao PLC 36 e pedir para que os aposentados e pensionistas continuem encaminhando mensagem para os deputados para que eles possam votar favorável a esse PLC. Mesmo eles votando na segunda votação favorável, ainda há um longo caminho à frente, porque o governo irá utilizar todos os artifícios para manter o atual confisco das aposentadorias e pensões. Eu quero agradecer a participação das pessoas que estão interagindo bastante aqui pelos comentários do Facebook, onde eu estou acompanhando, pessoas de Nova Mutum, pessoas de diversos municípios do estado estão acompanhando os debates, fazendo perguntas aqui, inclusive alguém colocou um comentário aqui, já desapareceu o nome da pessoa, porque tem muitos comentários, mas perguntou assim, são 7 meses de confisco, eles vão devolver o dinheiro que já foi descontado, mas pelo presidente acabou de explicar e detalhar ali o posicionamento do governo do estado, não apenas não devolver, com certeza, esse dinheiro, mas continuar aplicando esse desconto previdenciário. Então, trata-se de uma questão agora política, né, já que existe esse PLC 36 que está tramitando na Assembleia Legislativa. Vou passar para o próximo tema, que foi discutido também nessa reunião de ontem. Infelizmente, posso dizer assim, também não teve uma resposta positiva ali por parte dos representantes do governo do estado a respeito desse tema, que foi tema do encontro estadual de educação que aconteceu essa última semana, que é a questão da gestão democrática nas escolas, que é justamente aquela possibilidade e que é algo que acontece há cerca de 20 anos, que é a escolha dos diretores e dos cargos ali de postos, né, de trabalho em cargos de direção, coordenação dentro das escolas, por meio do voto da comunidade escolar. Então, essa é uma pauta também que foi discutida e colocada ali nessa reunião entre o Sintep e o governo do estado, e eu quero perguntar para o presidente Valdeir qual foi o posicionamento do governo, da SEDUC, da Casa Civil, a respeito dessa pauta que envolve gestão democrática nas escolas. Presidente, qual foi o desfecho? Em relação a esse tema da gestão democrática, o governo continua alegando o absurdo da ação direta de inconstitucionalidade 282, que na época que foi proposta lá em 1990, buscava essa ação direta de inconstitucionalidade, declarar que o Estado de Mato Grosso não poderia, na Constituição, disciplinar sobre o quadro de pessoal. Por quê? Esse artigo da Constituição, o artigo 237 da Constituição, determinava que o Estado e municípios realizassem as eleições para diretores. E o STF declarou a inconstitucionalidade da inclusão nos municípios no texto constitucional. Mais posterior a isso, já em 1998,
foi aprovado a Lei 7.040, que disciplina sobre o artigo 206 da nossa Constituição Federal e também artigo da LDB, de maneira que não há o que se falar no Estado de Mato Grosso da ação direta de inconstitucionalidade para justificar essa aberração que a Secretaria de Estado de Educação vem implementando, que é suprimir o direito de voto dos nossos estudantes, dos pais de aluno, dos trabalhadores da educação para a eleição do gestor escolar. De maneira que nós não temos a contrariedade que possa se incluir dentro desse processo a avaliação. Já houve em outros momentos da história em que houve a avaliação, que passava aquele período de formação, na sequência fazia-se uma avaliação, quem atingia o corte estava apto para participar do processo de seleção dentro da escola, apresentar o seu plano de trabalho, criar toda uma dinâmica da política educacional de acordo com aquilo que é o espaço da escola, e isso, nesse momento, o governo desmonta, o governo cria um mecanismo de listão e não houve posição deles efetiva de alterar essa aberração. Então, portanto, o governo mal intencionado do Estado de Mato Grosso acrescenta a esse pacote uma mentira para que os trabalhadores da educação e a sociedade fiquem à mercê e acredite que esse processo que está colocado é um processo democrático, o qual traz uma responsabilidade para a individualidade do profissional da educação para assumir esse posto. O ideal era que nenhum trabalhador e trabalhadora da educação se submetesse para participar desse processo. Mas, infelizmente, ontem, o último dia desse período, nós já tínhamos a informação de que mais de 800 trabalhadores já tinham feito a sua inscrição para participar desse processo, mas a gente já sabe que, ao término desse processo vergonhoso do Estado de Mato Grosso, caso ele não volte atrás, nós, vencida agora as eleições municipais, retomamos os trabalhos na Assembleia Legislativa, já estamos contactando os deputados que precisam se envolver efetivamente nessa discussão e encontrar uma saída, porque não é possível que em pleno século XXI nós tenhamos tanto retrocesso na educação e, além disso, o governo utilize da mentira para justificar uma ação que é exclusiva do governador Mauro Mendes, que é nomear os diretores e diretoras de escola com critérios único e exclusivamente meritocráticos, sem participar efetivamente desse processo os nossos trabalhadores da educação, os pais de aluno e os nossos estudantes. É lamentável. Presidente, eu quero que o senhor fale um pouquinho mais, até para que as pessoas possam entender com mais clareza ainda qual que é o perigo de se colocar profissionais em cargos de direção de escolas, sem que a comunidade escolar, que são os alunos, pais de alunos, os próprios funcionários ali, tenham participado dessa escolha. Qual que é o perigo e o problema de ter pessoas para ocuparem esses cargos com critérios única e exclusivamente técnicos, desconsiderando essa questão humana, essa questão de identidade com as pessoas daquele local, já que nós sabemos que cada escola, cada unidade de ensino tem as suas próprias características. Fala um pouquinho sobre essa questão, essa problemática que é escolher pessoas e colocar pessoas nesses cargos com critérios unicamente e exclusivamente técnicos. Primeiro que você cria um abismo dentro da escola, porque qual que é o processo quando você pensa em democracia? A democracia você consegue combatê-la com mais democracia ainda, democratizando mais o processo. Agora, se você tem dentro desse processo colocado hoje pela Secretaria de Estado de Educação
o critério individual sobre o critério coletivo, você tem um problema muito grande. E a outra questão é, o diretor da unidade escolar, ele é aquela pessoa que é o elo entre a comunidade escolar, os trabalhadores da educação e a política educacional apresentada por aquela instituição. Quando há esse tipo de procedimento adotado pelo governo, você, primeiro, tem um problema mais gritante, que é a questão da não participação da comunidade na escolha daqueles que serão os gestores das unidades escolares. E o segundo problema é você ter dentro da escola o diretor biônico, que é aquele que apareceu do nada, que em muitos casos não tem vínculo nenhum com a escola, e o que está colocado no procedimento aqui da Secretaria de Estado de Educação permite até a mudança de município desse diretor, considerando a abrangência da assessoria pedagógica. Então, alguém totalmente alheio. E as experiências desse processo, quando você tem um diretor que vem de fora, que não conhece a realidade da escola, não conhece os seus alunos, em alguns casos, quando nós tivemos esse tipo de procedimento no estado de Mato Grosso, teve escola que a comunidade rejeitou, inviabilizou durante esse período qualquer tipo de atuação desse gestor dentro da escola, porque não o reconhece como membro daquele espaço escolar e, segundo, não reconhece as ações como ações voltadas para o bem-estar daquela escola, com aquela identidade dos nossos estudantes. Então, por isso, a necessidade de se pensar no processo democrático, sempre através da participação da comunidade, e o procedimento do voto ainda tem sido o procedimento universal, e que nós, pegando como parâmetro as eleições que se avizinham do dia 15, se for considerar o parâmetro do estado de Mato Grosso, poderíamos dizer que basta fazer um seletivo para ser vereador ou ser prefeito, criar um listão e depois a pessoa escolhe qual município que ele quer ser o prefeito, qual que é o município que ele quer ser o vereador. Então, é isso que está colocado nesse processo por parte do estado de Mato Grosso. Então, é totalmente contrário do que é o processo de democracia dentro do espaço da escola e toda aquela discussão construída há muitos anos. Isso já remonta lá da Constituição de 1988, no artigo 206, com essa previsão. Então, nós estamos retrocedendo no estado de Mato Grosso antes da Constituição de 1988. Então, por isso, é um governo de retrocesso, é uma política de retrocesso que precisa ser combatida. Eu acredito que essa analogia feita pelo presidente deixou muito claro a problemática da questão de se escolher esses cargos sem ter essa questão da identificação. Essa analogia que ele fez com relação ao pleito que vai acontecer no próximo dia 15, né, de escolha de legisladores, né, dos vereadores, e ele fez essa analogia da questão de bastasse, então, fazer uma lista e escolher por critérios técnicos, né? Muito boa essa analogia. E aí tem pessoas participando aqui de Confresa, de Poconé, colocando também as suas opiniões, e eu vou aproveitar e pegar a pergunta de um desses trabalhadores da educação que está acompanhando a live agora pelo Facebook, que é o Ulisses Cabral, e ele fez uma pergunta que vai introduzir agora o último tema que foi discutido nessa reunião de ontem entre o Sintep e a SEDUC, e representantes do governo do estado, que é com relação ao chamamento dos aprovados no último concurso público. E o Ulisses Cabral, que está acompanhando essa live, ele fez uma pergunta, ele disse o seguinte: os aprovados para o cargo técnico apoio vão ser chamados, ou seja, vão ser convocados pelo Estado para assumirem as vagas? Presidente, qual foi o posicionamento ali da Secretaria de Educação, dos representantes do governo com relação ao último concurso público? Vão chamar todos os aprovados ou não?
Em relação ao concurso público, o governo os representantes do governo apresentaram um calendário de chamamento de 342 professores para 55 municípios, e ao ser questionado sobre o chamamento de técnicos e apoio administrativo educacional, sinalizaram de que nesse momento não farão o chamamento desses cargos e que a previsão é que no início do ano que vem façam um outro chamamento para professor, e aí esse chamamento será por polo, então não será de acordo com o município. E dentro desse mesmo questionamento, nós fizemos a cobrança para que os habilitados do concurso público também pudessem, o governo resolver em definitivo esse problema, e essas pessoas constassem como cadastro de reserva, sem que houvesse a necessidade de um novo concurso público. E o governo foi bem taxativo, os secretários que estavam lá, que não irão quebrar a regra em relação aos habilitados, que é a questão do corte. Então, assim, a posição do governo é de que não haverá modificação no cadastro de reserva do concurso público, porque não irá habilitar como cadastro de reserva aqueles que venceram todas as etapas do concurso público. A gente lamenta essa posição e nessa mesma discussão já apontamos para o governo a necessidade de realizar um novo concurso público para o cargo de professor, porque nós entendemos que ao chamar os 342 agora para os 55 municípios e o chamamento por polo, venceria toda a lista dos aprovados que já foram todos chamados e do cadastro de reserva, que, em tese, já não teria mais ninguém a ser chamado nesse processo. E os habilitados, se o governo efetivamente mantiver essa posição de não quebrar a regra do corte, lá que foi os 50%, nós não teríamos mais ninguém. Então, já demandaria um novo concurso público para o cargo de professor. E para os técnicos e apoio, o chamamento desses profissionais para dentro das unidades escolares para o preenchimento de todos os cargos livres para todas as funções, incluindo o caso dos vigias, que o governo só fez o chamamento daqueles que foram aprovados e não avançou para mais nenhum nome do cadastro de reserva da função de vigia. Então, esse posicionamento é o posicionamento que a categoria e no nosso último Conselho de Representantes foi tomado, na realidade ratificado, porque essa posição é uma posição que nós sempre tivemos, de que deve ser preenchido todas as vagas livres e todos os cargos, e aí inclui professor, técnico e apoio, e todas as funções. Então, já circula a discussão de terceirização das funções de técnico e apoio, e aí, companheiros, considerando aquilo que foi implementado no município de Lucas do Rio Verde, quando o atual vice-governador Otaviano Pivetta era prefeito daquele município, terceirizou de cabo a rabo todas as funções administrativas e de apoio das unidades escolares. Então, e hoje é quem dá as cartas dentro da Secretaria de Estado de Educação. Então, nós já tivemos a greve de 2016, que muitos que estão chegando agora não têm noção de que essa greve de 2016, o ponto principal era a realização de concurso público, cumprimento da Lei 510, e contra as parcerias pública-privada, que permitiu que um quantitativo de pessoas hoje, que mesmo a conta-gota está tomando posse do concurso público, não acontecesse como há em outras categorias do governo do estado, como é o caso da saúde, 18 anos sem concurso público,
A Unemate, há muitos anos, sem realizar concurso público, e essa cobrança é uma cobrança permanente e nós precisamos ficar alerta e atento. Nesse momento, nós temos um limitador, que é a pandemia, mas precisamos fazer o enfrentamento. Infelizmente, nós não estamos percebendo a mobilização de outras categorias que compõem o fórum sindical para fazermos o enfrentamento em conjunto desse governo. Ou seja, recapitulando aí a questão do concurso público, zero possibilidade de uma previsão para um novo concurso. Com relação ao que já foi realizado ali, o cadastro de reserva, o governo lançou ali para vocês nessa reunião um calendário com um possível chamamento de apenas parte desse cadastro de reserva, sem previsão também de chamamento do restante desses classificados. E agora eu quero pedir para o presidente fazer ali um apanhado geral dessa reunião de ontem, como a gente pontuou ali, tema por tema. Parece-me que as respostas do governo do estado foram, quando houve a resposta, elas foram negativas, e em alguns casos ficou, na verdade, uma lacuna, né, presidente? Então, eu gostaria que o senhor desse um recado ali para todos e todas que estão acompanhando. Qual é o sentimento nesse momento? Qual é o encaminhamento para toda a categoria? Como proceder daqui para frente diante dessas negativas do governo do estado, da SEDUC, com relação a essa pauta, essas pautas e muitas outras, né, que são de luta de todos os trabalhadores e trabalhadoras da educação? Muito boa, Andressa, essa questão. Primeiro que essa pauta com o governo era uma cobrança antiga que nós já tínhamos de reunir com o governo Mauro Mendes, uma vez que a ex-secretária de Estado de Educação sempre disse que ela não tinha autonomia para tratar das questões financeiras. Então, por isso, essa reunião que aconteceu ontem, ela versou única e exclusivamente sobre as questões financeiras e nós incluímos a questão da gestão democrática porque o processo já está em curso. Então, recapitulando, em relação à Lei 510, o governo condicionou a cumprir ela aos limites de lei de responsabilidade aqui do Estado e a ação que tem no Tribunal de Justiça. Em relação à revisão geral anual, quando houver a possibilidade, será pago apenas 2%, frise, 2%, apenas isso que o governo irá cumprir de revisão geral anual. Em relação ao concurso público, em dezembro, chamamento das 342 vagas para 55 municípios. No início do ano que vem, para o cargo exclusivo de professor, também o chamamento por polo, sem previsão de chamamento de um novo concurso público e o chamamento para as funções de técnico e apoio. Em relação à reforma, à Previdência, que é a alíquota de 14% sobre pensões e aposentadorias, o governo disse que não tem o interesse. Se o governo não tem o interesse, ele mobiliza a sua base, que é a maioria, na Assembleia Legislativa, e teremos a dificuldade quanto à aprovação do PLC 36, do deputado Lúdio. Então, há necessidade de muita pressão sobre os deputados. Em relação à Lei 7.040, o processo é esse que está em curso, mas ainda continuaremos insistindo junto à Assembleia Legislativa, principalmente para que possamos reverter essa mentira que o governo está tratando de ação direta de inconstitucionalidade para suprimir o direito dos trabalhadores, dos estudantes e também dos pais de aluno a escolher aqueles que são os gestores das escolas. Eu dei uma rápida olhada lá no chat e tem diversas outras questões, que é de portaria, fechamento de escola, o desmonte que está colocado aí, né? Nós teremos uma próxima audiência com a Secretaria de Estado de Educação no dia 18/11/2020, portanto, na próxima quarta-feira, às 14h30, e nessa audiência nós trataremos dos pontos voltados para as questões pedagógicas, né? Então, a questão de licença-prêmio, a remoção,
e esses desmontes que estão colocados sobre as nossas cabeças aí nas nossas unidades escolares, né? E também a questão do fechamento de escola, principalmente as escolas, o Centro de Educação de Jovens e Adultos. E enquanto encaminhamentos, nós teremos no dia 4 e 5 o nosso Conselho de Representantes, então é importante que as subsedes dos 141 municípios se reúnam e façam o debate dessas problemáticas e tirem encaminhamentos que nós tenhamos condição também de executá-los, de ser muito sincero dentro desse processo. Porque não basta a indignação, dizer eu estou indignado com o governo, mas eu tenho medo do enfrentamento, eu tenho medo, efetivamente, de colocar as condições que, historicamente, a categoria sempre fez e sempre construiu ao longo desses 55 anos de luta da organização sindical no estado de Mato Grosso. E, além disso, no dia 6, nós teremos uma Assembleia Geral que sempre temos como referência os encaminhamentos que saírem do Conselho de Representantes para nortear o debate dentro dessa Assembleia Geral prevista para o dia 6 de dezembro. Então, é importante que se reúnam dentro das nossas subsedes, que façam o debate amplo, que façam esse debate junto aos profissionais trabalhadores da educação, dessa conjuntura que nós estamos vivendo, de um governo privatista, de um governo que ataca os trabalhadores da educação, em não valorizá-lo com a concessão de revisão geral anual e o reconhecimento da Lei 510 como uma lei que valoriza, um governo que durante esse período da pandemia transferiu a sala de aula para dentro das casas dos profissionais de educação e não ofereceu nada em contrapartida para os trabalhadores, mas que essas decisões sejam aquelas decisões de categoria e que nós possamos executá-las coletivamente. É isso aí, pessoal. Então, como o presidente disse, tem reuniões já agendadas com o governo nos próximos dias. Então, todos vocês podem e devem acompanhar todos esses desdobramentos, na medida do possível, participar também efetivamente e acompanhar todos os nossos canais de comunicação. Nós temos a página do Sintep no Facebook, que chama Sintep de Luta, onde nós estamos transmitindo aqui. Temos a página no YouTube do Sintep também. Temos as listas de transmissões também no WhatsApp. E essa live de hoje aqui, ela vai ficar registrada. Ela tratou exclusivamente dos temas que foram abordados na reunião de ontem do Sintep com representantes do governo do estado e a SEDUC. Eu quero agradecer a participação de todos aqui com comentários. Como o presidente disse, tem muitos outros assuntos ali que estão sendo abordados nos comentários, mas essa live de hoje foi especificamente para que ele pudesse detalhar qual foi o posicionamento do governo frente a essas reivindicações dos trabalhadores e trabalhadoras da educação no ensino público, que foi tratada ontem nessa reunião. Eu quero agradecer a participação de todos vocês, me despeço por aqui, desejo boa noite para vocês. Oi, para o presidente também passar a falar ele agora. Tá. Só antes de despedir aí, lembrar os companheiros que dia 15 é um dia de eleição, é importante que nós olhemos as plataformas que estão colocadas, principalmente aqueles partidos que nos últimos anos tiveram uma posição aí em relação à reforma da Previdência, tiveram posição em relação à reforma trabalhista e que nós possamos olhar para os candidatos a prefeitos que assinaram a carta compromisso e aqueles e aquelas que estão, enquanto postulante de vereadores, o histórico de lutas junto com a categoria. Não basta ser professor ou ser profissional da educação, tem que ser trabalhador da educação e ser engajado na luta para poder nos representar nos espaços os quais muitos estão se colocando. Então, eu chamo essa atenção, viu, Andressa? Desculpa quebrar aqui um pouquinho o protocolo em relação a isso.
E essa eleição é uma eleição aqui no estado de Mato Grosso que, para além de vereadores e prefeitos, nós também teremos a eleição de senador, né? Uma eleição complementar para o Senado. E precisamos olhar os nomes que estão colocados e aqueles que têm se posicionado a favor da classe trabalhadora e aqueles que têm uma posição em relação aos desmontes que estão colocados e alguns, inclusive, com enfrentamentos do governo do estado que estiveram junto com os trabalhadores da última greve de 2019. Então, já me despeço aqui também, agradecer a cada um e a cada uma que acompanhou essa nossa live com um tema específico aqui da audiência e esperamos que na próxima semana, após a audiência com a Secretaria de Estado de Educação, talvez tenhamos uma outra para atualizar os temas que subsidiarão o debate a ser feito no âmbito das nossas subsedes. É isso então, pessoal. Boa noite para vocês.